Gente, agora nós vamos fazer o recheio do bolo. É um recheio bem simples de maracujá, tá? Aqui dentro da panela eu tenho 1 colher de sopa de margarina. Aí eu vou acrescentar 2 caixas de leite condensado. Esse recheio é muito bom, tá? E simples e prático. Mais uma. Agora nós vamos ligar o fogo e dar ponto de bico, ponto de recheio, tá? Pode até passar um pouquinho mais esse ponto, porque depois nós vamos acrescentar o suco de maracujá. Vamos mexer até o nosso brigadeiro branco dar ponto, tá? Isso aqui nada mais é do que um brigadeiro branco. Depois nós vamos saborizar ele com maracujá. Observem que eu estou usando uma panela de fundo grosso. Agora ele tá quase dando ponto, ó, tá vendo? A gente precisa dele bem durinho, porque quando a gente colocar o suco do maracujá, ele vai dar uma amolecidinha. Então vamos deixar ele pegar um ponto bem firmezinho, pra quando a gente colocar o suco, a gente conseguir saborizar ele e ele não fique mole. Não saia do ponto de recheio para decoração. Nós vamos rechear um bolo com esse recheio que eu tô fazendo é para decorar um bolo, tá? Para montar um bolo de 15 centímetros, tá? Então eu coloquei aqui 1 colher de margarina, 2 leites condensados. Tô mexendo até dar um ponto bem firme. Depois nós vamos deixar ele esfriar, tá bom? Pra gente colocar o suco de maracujá. Eu não posso colocar o meu suco de maracujá aqui, porque se eu colocar ele aqui para mexer junto, ou com o meu recheio ainda quente, ele vai talhar e não vai ficar legal, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer apresentar um trabalho bem legal para os nossos clientes. Olha só, ele já tá quase no ponto. Aqui já daria para usar para decorar, para rechear o bolo. Só que como eu vou colocar o suco de maracujá, a tendência é ele amolecer um pouquinho mais. Então vamos dar um ponto bem mais firmezinho, para que ele permaneça firme, tá? Ó. É quase bom. Vamos deixar ele bem firme para ele não ficar mole. Gente, isso aqui dá para vocês fazerem também docinho, tá? Docinho de maracujá. Faz que nem eu tô fazendo pro recheio. Só que deixa ele mais durinho ainda, um pouco mais durinho.
E aí coloca o suco do maracujá, deixa esfriar, enrola, passa no açúcar, do jeito que vocês quiserem decorar, no açúcar colorido. Esse recheio é muito bom. Quem come esse recheio aqui não quer outro. Tá vendo? Eu pingo e ele não se desfaz em cima do doce, tá? Então, acho que agora ele já tá bom, ele tá bem firme. Agora a gente pode desligar. Vou passar ele para uma travessa e vou deixar esfriar. Não pode esquecer que não pode colocar o suco aqui com ele quente, tá? Se colocar o suco no doce quente, ele vai talhar e você vai perder o seu recheio. Continuar mexendo um pouquinho mais para ele esfriar aqui e não grudar na minha panela, não ficar aquela crostinha no final, tá? Só para diminuir um pouquinho a temperatura da panela. Agora eu vou pegar uma vasilha para colocar ele. Agora vamos despejar ele nessa vasilha e deixar esfriar totalmente, tá? Opa, quase que eu viro a panela aqui, gente. Observem que ele tá bem firme, ó. Agora vamos aguardar ele esfriar. Para que a gente possa saborizar ele, tá? Tirar aqui o excesso do meu doce da colher. A gente não pode desperdiçar, né? Se sobrar, a gente come. Aqui em casa não sobra nada mesmo. Né, Eliseu? Né? Agora vamos esperar ele esfriar para que a gente possa saborizar, tá? Agora o nosso doce já esfriou, ó, nosso brigadeiro branco. Vendo que ele ficou bem firme mesmo. Era esse mesmo o objetivo, era isso que a gente queria, né? Que ele ficasse bem durinho. E agora nós vamos acrescentar, ó, meia xícara de suco concentrado de maracujá. Aos poucos, tá? A gente joga o suco e vamos misturar até incorporar totalmente ao nosso doce de brigadeiro branco, tá? No começo dá um pouquinho de trabalho, porque a gente deixou ele bem durinho, lembra? Se a gente não deixar ele bem durinho assim, quando você colocar o suco de maracujá, ele vai ficar mole demais e não vai dar ponto de você rechear o seu bolo. Dá um pouquinho de trabalho aqui agora para incorporar. Vou pegar uma outra colher. Vocês estão vigiando a Miranda. O que já descobriram? Temos duas equipes na própria Miranda, incluindo o Buff e a Paris na casa dela. Na Universidade, Miranda conversou com um militar fardado. Precisamos descobrir qual é a ligação dele com a diretora assistente. Talvez ele saiba o que ele está planejando. Agora ele já tá incorporando, ó. O que você tem pra mim? Mas eu vou precisar saber a função principal para quando eu sair. Pode deixar. Ah, não esquenta a cabeça. A única gente que vai ficar sozinha com o Vamos acrescentar um pouquinho mais. Puxa, você descobriu. É melhor analista do que eu pensava. E você é mais previsível do que eu pensava. Espero ver o seu
Só anúncio de casamento romântico não vai encher tanto. Aquele é o carro do Liam e a Miranda não tá aqui. Pois é, mas o Liam passar a noite pode ser o plano da Miranda. Oi. Olha só, me desculpe, tá? Se eu te deixei sem graça, como que eu deixei agora? E se a gente fosse eliminado desse exercício fútil de propósitos só pra poder conversar de verdade sem ter ninguém olhar? Seria mais só pra gente conversar. Te encontro lá no meu quarto. Agora já está pronto o nosso recheio, ó. Só tem que abrir a porta. Mas se você não conhece o plano da Miranda, então o que vai fazer com os agentes que restaram? Que tal seguirmos a assistente dela? A inteligência informou que ela tá com... Agora é só colocar um pouquinho mais no freezer para ele pegar um pouquinho mais de consistência e rechear o seu bolo, tá? Então ficamos por aqui hoje. Esse é o nosso recheio de brigadeiro de maracujá, tá? Até breve.